O que nos permite perceber o mundo ao nosso redor? Como sabemos que algo está quente ou frio? Como conseguimos diferenciar os sabores dos alimentos ou reconhecer uma melodia? A resposta está no nosso sistema nervoso sensorial, uma rede incrivelmente sofisticada que nos conecta ao ambiente e nos permite interagir com ele. Nosso corpo está constantemente recebendo informações do mundo exterior e do próprio organismo. Isso acontece por meio de órgãos sensoriais especializados, como os olhos, ouvidos, pele, nariz e língua. Cada um desses órgãos contém estruturas especializadas que detectam estímulos específicos e os transformam em impulsos nervosos que o cérebro pode interpretar. Sem esse sistema, não seríamos capazes de reagir ao ambiente, de sentir emoções ligadas aos sentidos ou mesmo manter nosso equilíbrio. O sistema nervoso sensorial é a nossa interface com a realidade, e sem ele não haveria percepção. Agora que sabemos que o sistema nervoso sensorial é responsável por captar informações do mundo ao nosso redor, surge uma questão importante. Como exatamente esses estímulos se transformam em algo que o cérebro consegue entender? A resposta está em um processo chamado transdução sensorial. A transdução sensorial ocorre quando um estímulo físico-químico, como a luz, uma vibração sonora ou uma substância química, é convertida em um sinal elétrico dentro do corpo. Isso acontece através de células especializadas chamadas receptores sensoriais, que estão presentes em diferentes partes do nosso corpo. Por exemplo, quando a luz entra no olho, ela atinge a retina, onde células chamadas fotorreceptores convertem essa luz em impulsos nervosos. No caso do som, as vibrações do ar atingem o tímpano, que transmite essas vibrações para estruturas no ouvido interno, gerando sinais elétricos que o cérebro interpreta como som. Cada tipo de receptor sensorial é especializado em captar um tipo específico de estímulo e transformar esse estímulo em impulsos elétricos que viajam pelos nervos sensoriais até o cérebro. Mas como esses receptores estão distribuídos e o que eles fazem? Vamos ver isso agora. Os receptores sensoriais são a chave para a percepção. Eles captam estímulos específicos e enviam essas informações ao cérebro. Podemos classificá-los de acordo com o tipo de estímulo que detectam. Os mecanorreceptores detectam pressão, vibração e toque. Eles são essenciais para o tato e estão espalhados pela pele. Quando você toca em um objeto, diferentes mecanorreceptores ativam respostas variadas, permitindo que você perceba a textura, a forma e até a dureza desse objeto. Os termorreceptores são responsáveis por perceber variações de temperatura. Eles estão presentes na pele e em órgãos internos, ajudando o corpo a detectar mudanças térmicas e manter a temperatura corporal ideal. Os nociceptores são os receptores da dor. Eles entram em ação quando há um dano potencial ao tecido, como um corte ou uma queimadura. A dor é uma resposta essencial para a sobrevivência, pois nos alerta sobre perigos e nos faz evitar lesões. Os fotorreceptores captam a luz e estão localizados na retina dos olhos. São eles que permitem que enxergamos cores, formas e movimentos. E os quimiorreceptores detectam substâncias químicas presentes no ar ou nos alimentos, permitindo que sentimos cheiro e gosto. Você já entrou em um ambiente com um cheiro muito forte e depois de alguns minutos parou de perceber esse cheiro? Ou já vestiu um relógio e após um tempo deixou de sentir seu peso? Isso acontece devido a um fenômeno chamado adaptação sensorial. A adaptação sensorial ocorre quando os receptores sensoriais diminuem sua resposta a estímulos constantes. Isso impede que o cérebro fique sobrecarregado com informações desnecessárias. Se não tivéssemos essa capacidade, estaríamos sempre conscientes de cada mínimo detalhe ao nosso redor, o que dificultaria a concentração em informações mais importantes. Essa adaptação acontece em vários sentidos. No tato, por exemplo, ao vestir uma roupa, você a sente inicialmente, mas com o passar do tempo, seu cérebro para de registrar essa sensação. No olfato, ao entrar em um ambiente com um cheiro forte, seu cérebro rapidamente se ajusta e reduz a percepção do odor. Os sentidos especiais nos permitem interagir com o mundo de maneiras incríveis. Eles nos fazem enxergar cores e formas, ouvir sons e músicas, sentir cheiros e gostos e nos perceber tudo ao nosso redor. Mas como exatamente cada um deles funciona? Vamos mergulhar nos detalhes de cada sentido agora. A visão é o sentido mais dominante para a maioria das pessoas. Cerca de 80% das informações que recebemos do mundo chegam pelos olhos.
Mas o que acontece dentro do nosso sistema visual para transformar a luz em imagens? Tudo começa com a luz, que é refletida pelos objetos e captada pelo nosso olho. A primeira estrutura que a luz encontra é a córnea, uma camada transparente que age como uma lente inicial, ajudando a focar os raios luminosos. Depois, a luz passa pela pupila, cuja abertura é controlada pela íris, que é a parte colorida do olho. Em locais claros, a pupila se contrai para evitar o excesso de luz. Em locais escuros, ela se dilata para permitir que mais luz entre. Depois, a luz atravessa o cristalino, que tem a capacidade de mudar sua forma para focar objetos próximos ou distantes, num processo chamado de acomodação visual. Depois de atravessar o cristalino, os raios luminosos chegam à retina, uma camada sensível à luz localizada na parte interna do olho. Na retina, encontramos dois tipos de células fotorreceptoras, os cones e os bastonetes. Os bastonetes são extremamente sensíveis à luz e nos permitem enxergar no escuro, mas não distinguem cores. Já os cones são responsáveis pela visão em cores e detalhes, funcionando melhor em ambientes bem iluminados. Existem três tipos de cones, um sensível ao vermelho, outro ao verde e um terceiro ao azul. A combinação desses três tipos nos permite enxergar todas as cores que conhecemos. Mas como essa informação virou imagem? Os fotorreceptores convertem a luz em impulsos elétricos que são enviados pelo nervo óptico até o córtex visual, no lobo occipital do cérebro. É lá que esses sinais são processados, formando a imagem final que vemos. Falando agora sobre alguns exemplos clínicos e do cotidiano, podemos começar pela miopia e a hipermetropia, que muitas pessoas usam óculos porque a luz não foca corretamente na retina. Na miopia, a imagem se forma antes da retina, dificultando a visão de longe. Já na hipermetropia, a imagem se forma depois da retina, dificultando a visão de perto. Temos também o daltonismo, que algumas pessoas não enxergam certas cores porque têm deficiência em uma ou mais tipos de cones. Temos também a cegueira noturna, que pessoas com deficiência nos bastonetes podem ter dificuldade para enxergar no escuro.